uma técnica do Serviço da Ação Social na Catombela. Esta mulher saiu de casa porque recebeu uma ligação que dava conta da fuga de 2 menores de um lar de crianças. Foi à rua em busca destes menores e lá foi confundida com uma raptora de menores. Foi brutalmente espancada por cidadãos na via pública. Aqui em Luanda, uma mulher burlou a um ancião de 75 anos uma quantia de pelo menos $200.000 norte-americanos. Toda a história aqui no programa mais social da televisão pública de Angola, que começa agora. Votos renovados de muito boa tarde. Hoje, segunda-feira, primeiro dia laboral da semana, dia 24 de junho, um dia em que naturalmente nós fazemos votos que seja o melhor possível. Este dia e esta semana, como é natural. Professor Júlio Quental, muito boa tarde. Prezadíssimo Safeca, é um prazer enorme estar aqui e partilhar consigo factos que ecoam por esta Angola e, quiçá, por este país. O prazer é todo meu, professor. Então, que tal foi o final de semana? Olha, impecabilíssimo, com a família, obviamente. Tenho um filho que, pronto, teve alta ontem do hospital, o Patrício Quental. Aqui Ainda bem. Endereço um abraço efusivo. E pronto, mas foi bom. Ontem recebi o telefonema de uma pessoa que eu tenho uma alta estima, como se fosse uma segunda mãe, a dona Carolina Coelho, da Terra Nova, a mãe do Cali, da Rua da Extremadura. A professora Carolina Fantástico. Educou muita gente, formou muita gente ali na Terra Nova. Endereço a esta senhora um abraço efusivo aqui da equipa do Ecos e Factos. O professor também tem aqui a missão de continuar a educar outras pessoas. Aqui temos a Avenida 21 de Janeiro, professor. Corretíssimo, Safeca. Portanto, não há aqui grandes notas de realce, senão as usuais, não é? Olha que este senhor iniciou a marcha sem ligar o pisca. Pois. O Código de Estrada estabelece que as manobras devem ser precedidas de sinais. E no caso específico, ligar o pisca é necessário. E repare, aqui fazendo um pouco de pedagogia. Portanto, muita gente pensa que o facto de ligar o pisca dá automaticamente o direito de entrar. Não. Ligar o pisca é a manifestação da intenção de avançar. Mas só deve fazê-lo quando perceber que não há o perigo de colisão. É como bater a porta a uma casa. Certo. Bater a porta a uma casa é a manifestação de querer dialogar com alguém. Não dá o direito de abrir. De entrar, pois. Já entrei. Não. Exatamente. Bate a porta e espera que lhe facultem a passagem. Portanto, aqui as notas de realce são a exiguidade ou inexistência de marcas rodoviárias, o que faz com que haja um comportamento errático, certo? E também percebe-se que ainda não foram recolocadas as marcas que legitimam o atravessamento de peões ali e cria-se aquela confusão. Outro sim, Safeca, é a balbúrdia aqui, que se vai percebendo, a imobilização inadequada em segunda e terceira filas dos condutores, que faz com que haja o estreitamento da zona circulável. Já ali do outro lado, do nosso lado direito, percebe-se que o condensar é apenas em razão do atravessamento de peões. Certo. Depois disso, o trânsito flui. Aqui não. O conflito começa já lá em razão da desordem na paragem para largar e receber passageiros, Safeca. Avenida 21 de Janeiro, o trânsito faz-se com alguma normalidade. Há aqui a anotar os mesmos aspectos sempre apontados pelo professor Júlio Quental, a inexistência de marcação no pavimento e que legitimem o atravessamento de peões. Estamos na Samba. A Samba é a próxima via aqui a ser fornecida pelo CISP. Quem é o técnico em serviço hoje? José Ribeiro, ele é que é o técnico em serviço hoje. Professor, já estamos no Hotel Sunset. Correto. E a Samba, pelo menos este troço de via, aqui os condutores têm sido exemplares, porque temos percebido que eles estão perfilados um atrás do outro, é isso que se pretende. O trânsito está condensado, está, mas se houver observância das normas, o trânsito de alguma forma fluirá. Há aqui um senão, este indivíduo tem o passeio livre, todavia faz a circulação onde? Na berma, na faixa de rodagem, colocando o risco de ser
recolhido, litigando com os automóveis, o que não deve ser feito. Este posicionamento do condutor à esquerda é correto. Por quê? Porque a terceira via à esquerda, as setas de seleção indicam que pode ser tomada por condutores que pretendam fazer o retorno, certo? E a medida, ou melhor, o posicionamento foi adequado. Do lado direito, percebe-se também a inexistência de marcas rodoviárias, já que na via esquerda temos-las, estão a esfumar-se ligeiramente, mas na via de trânsito à direita, sentido, portanto, cidade, há inexistência mesmo de marcas e percebe-se o posicionamento errático. Aqui, o posicionamento dos condutores é adequado porque percebem, em razão das marcas, os limites correspondentes para as vias de trânsito. Hotel Sunset, neste ponto da Samba, aqui onde os automobilistas normalmente dão aqui um exemplo, bom exemplo de bons cidadãos. Aqui, pelo menos, os automobilistas estão lá. É assim todas as semanas. Nós acompanhamos o trânsito aqui neste ponto da capital do país e há circulação ordeira. Ninguém tenta ser mais esperto, ninguém tenta passar pelo outro e aplicar aquelas fintas habituais à circulação pública aqui na capital do país. Já temos outra via, Bomba dos Mirantes, é o próximo ponto que vamos visitar aqui no programa mais social da televisão pública de Angola. Aqui, o programa que lhe permite ver em tempo real qual é a melhor rota a seguir, em direção à casa ou então em direção ao serviço para quem vai fazer então o serviço de turno. Já lá estamos? Ainda não. É apenas uma questão de tempo para que tenhamos então esta via. Professor... Safeca, fazendo aqui, aproveitando este delayzinho. Não, mas estamos, vamos que é para os mirantes. Já lá estamos. Aqui temos um comportamento inadequado. Pois. Dá a impressão que os condutores desta via são sistémicos na inobservância das normas. Estes cidadãos angolanos querem atravessar num local onde a lei lhes concede o direito de passar primeiro que os veículos. Infelizmente, têm que litigar com os automobilistas porque eles não querem ceder passagem. Quer dizer, repare, olha os carros, topos de gama, carros caros, mas comportamento pobre. Ruim. Certo? Pois. Porque ali os peões gozam de prioridade. E repare, estes até podiam ser os filhos deles. A mãe, o pai, o tio, porque nem todo mundo tem um automóvel. Certo? E se não for, são seres humanos, são seus semelhantes. E a lei, demanda da lei, do artigo 97 seguinte, que regula sobre a circulação de peões, estabelece que nesses locais os condutores devem ceder passagem aos peões. O artigo 25º também faz esse realce, diz que os condutores devem reduzir a velocidade em presença de marcas que delimitem e que legitimem o atravessamento de peões. Este comportamento é selvático, animalesco. É reprovável, completamente reprovável. Centro Integrado de Segurança Pública dá-nos a ver em tempo real o que acontece em vários pontos da capital do país. E é exatamente por via dele que nós acompanhamos também alguns flagrantes, como este que tem agora na sua tela. Aqui, nas imagens, aqui, esta perseguição que aconteceu então à saída do quilômetro 30, esta viatura cuja ia a bordo um cidadão e que leva somas avultadas em dinheiro. Houve até um disparo no momento, a Regi vai repetir, vai recuar na imagem, aí está. O cidadão conseguiu fugiu mesmo a tempo, mas aí está mais um assalto nas ruas de Luanda, aqui acompanhado em tempo real pela televisão pública de Angola por via do Centro Integrado de Segurança Pública. Professor, quais são os cuidados a ter para quem transporta dinheiro numa viatura, afinal de contas? A polícia tem sido sistémica e recorrente na informação de que quem se propõe transportar altas somas de dinheiro deve obedecer um conjunto de cuidados e até solicitar o auxílio da polícia. Portanto, ele aqui não observou essas medidas de precaução e por um triz perderia a vida. Pois. Perdeu o dinheiro, mas poderia ter perdido a vida. Porque hoje a polícia já tem anunciado, há um conjunto de mecanismos que as pessoas podem dispor, porque a polícia é um servidor público, podia ter recorrido, a menos que este dinheiro seja de origem
menos legal, menos lícita. E repare a forma como ele entra. Quer dizer, na atrapalhação ele entra, quer dizer, ele nem descreveu a curva ali. Exatamente. E repare nos brilhantes. A pergunta, olha aí, disparo. Disparo, fazer um tiro. Olha o homem, coitado, olha o homem. Pode até ter... E nós tivemos aqui a sorte de ter este separador ao meio, porque senão... Correto. E repare, e ele conforme vai a cochear, pode ter saído, porque este embate foi violento. Ele ia aí a mais de 60 km por hora. Foi violento. Agora repare num pormenor. Nós temos associado, do modo geral, os assaltos à pobreza, a delinquência à pobreza. Eles têm motos. Exatamente. Se têm motos, por que não usam essas motos para prestar um serviço e depois receber os seus rendimentos? Potência pelo lucro fácil. Corretíssimo. Quer dizer que essa narrativa de que os assaltos, o roubo, a delinquência está implicitamente, ou melhor, o único fator daí resultante é a pobreza, não é bem assim. Porque eles até têm motos, têm armas. Quer dizer, eles têm dinheiro que é para comprar estes meios, então por que não investem num negócio lucrativo? Quer dizer que as pessoas têm apetência pelo lucro fácil. Exatamente, está aqui este flagrante, acompanhado pelo CISP, por via das câmaras à disposição em vários pontos da capital do país. Se vai ao volante, se pretende fazer um assalto, já sabe, está a ser filmado. E por via disso, professor, é possível a rápida detenção destes casos. Corretíssimo! Acredito que o Ecos e Factos, nos próximos tempos, irá mostrar à polícia, tudo fará para, por via das imagens do CISP, poder rastrear e, se calhar, daqui a breve trecho, teremos, portanto, esses indivíduos detidos. E tem que haver um pouco mais de contundência nas penas a aplicar a esses senhores. Muitos deles já são reincidentes. A reincidência é um fator para determinar a longevidade em termos da pena, ou da pena a aplicar para quem comete um crime do género. E repare, olha a desordem que eles criaram. Exatamente. Embaraço ao trânsito, todo mundo preocupado. As balas que eles dispararam poderiam ter criado lesões, ou ferido alguém, ou morto alguém. Quer dizer, criaram toda uma desordem numa via pública só porque tinham esta necessidade de locupletarem-se de bens patrimoniais que não lhes diziam respeito. Nós esperamos que sejam rapidamente detidos e temos certeza absoluta. Afinal de contas, a polícia não dorme. Em vários pontos da capital do país temos à disposição câmaras e a nossa vida está a ser acompanhada em tempo real. Professor, ia dizer, Safeca, é este o problema que nós temos. Houve o sinistro e as pessoas correm que é para este meio. Exatamente. Pode de repente aparecer um carro a alta velocidade e... Certo? Temos outro acidente. Ao colher pessoas, às vezes nós devemos ter um pouco de recato. Há o sinistro, há a situação menos boa. Antes de avançarmos para o local, devemos tomar um conjunto de precauções, porque, repare, esta é uma via onde o trânsito se faz a alta velocidade. Alta velocidade. Se vem um veículo a alta velocidade, colhe as pessoas, este veículo, olha, Safeca. Pois, eu não sei se aquele caminhão que vai é de combustível, mas um pouco mais rápido este carro teria colidido contra a viatura que segue aí. Aqui está então esta situação que ocorreu na estrada direita de Cacoaco. Já sabemos que a perseguição, de acordo com a Polícia Nacional, começou a ser feita no quilómetro 30. Não foi precisa a Polícia Nacional em relação à data nem ao período que terá ocorrido o incidente, mas aqui está um aspecto a reter, é que temos em vários pontos da capital do país câmaras na capital e não só, em várias cidades como a Huila, Huambo, Benguela, já temos à disposição câmaras e este sistema do CISP que permite visionar em tempo real situações que vão ocorrendo na via pública. Um aspecto que também tem esta missão de desincentivar os crimes praticados na via pública. Professores, agora temos aqui... As pessoas também devem recorrer à polícia. Isto está a transportar dinheiro, grandes somas, solicitam à polícia. A polícia tem dito, meus amigos, estamos aqui que é para servir. Exatamente. Então contactem. Façam esta ponte, porque nós queremos servir apenas. Já aqui dissemos, se tiver em presença de um crime, é só ligar para o DIP, Direção de Investigação de Ilícitos Penais. E os contactos aqui embaixo, em rodapé, são o 924 21 21 21 e 924 21 11 11. Ligue e faça a denúncia. Lembre-se sempre, o seu nome será mantido em segredo. Absoluto sigilo. Professor, temos agora o gráfico da sinistralidade. Como é que estivemos neste final de semana? Mal.
mal. Sexta-feira, menos mal, mas fomos evoluindo para o mal. E é isto. Eu preocupo-me quando nós temos esse problema de transformar as nossas estradas em espaço de dor e de morte. Temos aqui esta informação, ou estes dados, que é uma cortesia da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, que nos termos do artigo 28º da Lei nº 6/20, de 24 de março, partilha com a sociedade estes dados para que nos leve a informação das quantas andamos em termos de sinistros rodoviários e as suas consequências. Certo. Na sexta-feira tivemos 18 acidentes que produziram 3 mortos e 22 feridos. Isto foi para a sexta-feira. No sábado, o número aumentou. Passamos para 29 acidentes, certo? 10 mortos e 34 feridos. A ver, subimos no sábado, em razão da inobservância das normas. No domingo, que é um dia mais calmo, que as pessoas deviam ter um pouco mais de recato, vão à igreja e por aí fora. Certo. Nós tivemos 16 acidentes que produziram 4 mortos e 22 feridos. Agora veio acumulado em 3 dias. 3 dias tivemos 63 acidentes, dos quais resultaram 17 mortos e 78 feridos. Quer dizer, em 3 dias, 17 famílias privadas dos seus entes queridos em razão de sinistros rodoviários. E se esses 17 forem os provedores das famílias, certo? E se partirmos do princípio que cada família angolana tem aí no mínimo um agregado de 6 pessoas, temos aí mais de 100 pessoas que ficaram providos ou desprovidos dos seus provedores. Crianças que irão para a rua tentar a vida porque os provedores das famílias pereceram. Portanto, é isso que temos que passar a refletir. Eu tenho dito nas minhas palestras, quando você mata ou tira a vida de um provedor, você não matou uma pessoa, você condenou uma família, certo? À incerteza. Porque aqueles filhos que têm o pai que pagava as propinas, que pagavam isto, que proviam um conjunto de necessidades, deixou de estar ali e, portanto, são 6 crianças que vão para a rua tentar a vida, engrossar o leque grande de crianças que estão fora do sistema escolar e por aí em diante. Portanto, temos que ser muito responsáveis nas consequências dos nossos atos. Ou isso afeta um indivíduo que ia a alta velocidade, ia colidindo comigo ou com o meu veículo, porque estava que nem um dançarino, ora à esquerda, ora à direita, sem ligar os piscas. Passei aqui por ele, fiz sinal que é para usar os piscas, e ele baixou o vidro. Safeca, os vidros eram polarizados e completamente escuros, em inobservância ao que dispõe o artigo 17º do Decreto-Lei 185, certo? Completamente escuros. E eu disse, meu amigo, você só tem dificuldade porque você tem os vidros polarizados, não tem acesso aos retrovisores e não consegue exercer as funções fundamentais da visão na condução, que é a visão estereoscópica, a visão cromática e a visão periférica. E então muita gente que usa vidros polarizados, certo? Em contravenção à norma, são, desculpa, completos analfabetos rodoviários. Pois é, professor, um ponto e vírgula em relação a este contacto aqui no trânsito à segunda-feira, no programa Meio Social da televisão angolana, o professor deverá voltar lá para o finalzinho. Muito obrigado, professor. Estamos juntos. Dispõe essa feca. A TP agradece. Agora, reparem esta imagem. Regi, imagem número 1. Esta imagem na tela leva-nos a pensar muitas vezes. A primeira imagem, por favor, Regi, a primeira imagem. Frisar na primeira imagem. Esta imagem na tela faz-nos pensar numa leoa que devora um filhote. A imagem na tela faz-nos pensar que esta leoa está a devorar o seu filhote. E então, muitas vezes, nós apedrejamos essa leoa. Mas quando vamos para a segunda imagem, Regi, imagem número 2 na tela. Quando vamos para a segunda imagem, percebemos que finalmente esta leoa transporta o filhote na boca. Este é o costume entre os animais. Transportam filhotes pela boca. Agora,
Vem para mim. Foi exatamente isto que aconteceu na província de Benguela. Em Benguela, no município da Catumbela, uma mulher trabalhadora respondeu a um chamado. Uma mulher funcionária da ação social respondeu a um chamado. Olha, desapareceram 3 crianças daqui, fugiram do lar. Em contacto com a instituição, mas estamos sem carro para apoiar. E ela pega no seu veículo e vai em busca, cidade adentro, destas crianças. É para isso que foi investida. É uma profissional de mérito. Pegou no próprio carro para ir em busca de crianças que haviam fugido do lar. Mas quando chegou na rua e ao tentar recolher estas crianças, esta mulher foi confundida, imaginem vocês, com uma raptora. Na rua, homens matulões puseram-se a bater na senhora. A história de arrepiar é-nos contada pela nossa colega Rosa, a partir de Benguela. Acompanhe a reportagem. Está a levar a criança onde você hoje? O mal-entendido deu-se quando os técnicos da Direção Municipal de Ação Social e responsáveis do Centro de Acolhimento da Missão Católica de Santo António, no bairro do Caputo, município da Catumbela, tentavam recolher 3 menores que haviam fugido do centro. Populares que por aí passavam, julgando tratar-se de rapto de menores, partiram para a agressão. Nós esta semana temos estado a receber crianças que estão a ser retiradas da rua da cidade de Benguela. Elas são colocadas no Centro de Acolhimento e Trânsito da Catumbela, mas temos de ter algum cuidado porque por estarem habituadas à rua, algumas delas fogem. E foi o que aconteceu. Eu recebi uma chamada de um número anónimo que estava a prestar auxílio a um dos meninos do centro que veio atrás das crianças que fugiram. Como não tinham transporte, eu saí com o carro pessoal de casa e fui ao encontro do menino, do Luís, que estava com as crianças, o Luís e o Adriano, estavam com as crianças, coloquei as crianças. Só que no trajeto eu dei conta de uma pequenina de 4, 5 anos a caminhar com os irmãos. Por ser muito pequenina, entendemos que peguei os meninos que estavam debaixo da ponte, na Catumbela, fizemos a manobra e voltamos para ir buscar a pequenina. Os irmãos, quando perceberam que nós íamos levar a pequenina, pediram para subir no carro e também queriam voltar para o centro. E assim foi. Quando nós tentamos fazer o retorno para voltarmos a Catumbela, no primeiro desvio do longo, logo quem vem para a Benguela, no primeiro desvio, fomos surpreendidos por taxistas que fecharam a estrada. Quando desci do carro para tentar explicar o que se passava, simplesmente não nos deixaram falar e começaram a acusar-nos de sequestro. Podia ter acontecido o pior, tal como foi com o jovem Caleb em Luanda, uma vez que os agressores se recusavam em ouvir explicações dos técnicos. Mas a polícia foi acionada e prontamente tomou conta da situação. Nossas forças frustraram a continuidade deste facto e despoletou-se várias medidas de investigação para identificação e automaticamente responsabilização dos mesmos. Estão detidos 4 destes autores que serão responsabilizados pelo facto cometido. A população não deve fazer justiça por mãos próprias. Este é o apelo do comandante da Polícia Nacional da Catumbela. Quando avistarem uma situação que talvez transpira uma certa desconfiança de cometimento de crime, deve rapidamente comunicar à polícia mais próxima, deve comunicar o comando de polícia para que se tome medidas, se investigue, despolete-se outras medidas para entender o que está a acontecer, se na verdade
tiver a cometer um crime ou acabava de cometer um crime, a polícia toma medidas e envia para os tribunais para possíveis responsabilizações dos autores. O Centro da Missão Católica trabalha no acolhimento de crianças desamparadas e sua reintegração no seio da família. Infelizmente, algumas crianças fogem do centro com o intuito de pedir esmolas nas ruas. Chapalama! A senhora Solange Almeida não desista da sua missão. Não desista da sua nobre missão. Difícil, muito difícil missão. Ficou aqui provado, mas muito nobre. A senhora é digna de todas as honras por tudo o que faz por estas crianças. A senhora e todas as pessoas que se dedicam a esta atividade, que fazem de tudo pelas crianças, que se doam pelas crianças, porque a senhora, claro está, doa-se. A senhora se dá por inteiro, porque pegar no próprio meio e ir em busca de crianças fugidas do lar é mesmo de alguém que se doa. Por favor, senhora Solange Almeida, continue assim. É de angolanas como a senhora que precisamos. Nós vamos chamar agora aqui os senhor Intendente Quintino Ferreira e também o professor Canga Gomes, eles que são os convidados para a abordagem deste tema. Muito bem-vindos, senhores. Obrigado. Por favor, queiram ocupar os vossos lugares aqui. Não, por favor, daquele lado, senhor Quintino Ferreira. Exatamente. Muito bem-vindos. Como é que foi este final de semana? Final de semana já não foi bom. Já não foi bom? Não. Com uma imagem como esta, que atentou contra a integridade física de uma cidadã do bem, nenhum angolano sentiria-se tranquilo ou com um final de semana agradável depois de ter contato com aquelas imagens arrepiantes que vimos. Antes mesmo de partirmos para esta situação, são muito comuns os casos de justiça por mãos próprias, como se pretendia fazer neste caso? Bem, a realidade já nos mostra que sim, infelizmente é algo que não se deve fazer, é algo que é contra os princípios da lei, é algo que quem o fizer já está diante de um crime, mas resiste assim. Recentemente tivemos um caso que culminou em morte, estou a falar do caso mais polêmico, mas neste final de semana também, um outro cidadão no distrito urbano do Zango foi morto, também foi confundido com bandido, humilhante, gritou alto, bandido a uma pessoa que era do bem. E a população, uma vez mais, os mototaxistas partiram para cima deste cidadão, a pedrada, acabou por perder a vida na última paragem do Zango 3, ao redor do Instituto Superior Nelson Mandela. Foi humilhante quem grita. Certo. Foi humilhante quem grita. Incrível. Este humilhante, 2 dias antes, assaltou a vítima e levou o telefone da vítima em companhia do seu comparsa. Depois de reconhecido, quando tentaram apanhá-lo, gritou gatuno. Infelizmente, os mototaxistas, todos partiram para cima deste cidadão. Ainda tentou fugir. Infelizmente, não foi suficiente para poder escapar-se da morte, das pedradas que estavam a ser lançadas contra ele, que morreu mesmo na hora. Nós tivemos também a semana passada outro caso no Quilamba. Não sei se chegou ao vosso conhecimento. Bem, é uma situação que a sociedade precisa levantar-se e trabalhar no sentido de moldarmos o comportamento destas pessoas. Quem assim... Aí está o risco está claro. Só está a Polícia Nacional, o SIC, preparados para poder avaliar situações de responsabilidade criminal, porque tem mecanismos próprios. Por isso é que todo indivíduo, inicialmente, ainda é um suposto culpado de uma ação, até que se apure. A polícia tem técnicas próprias. As pessoas apercebem-se que
cometeu algum mal, roubou, matou, aleijou, devem pegar e comunicar à Polícia Nacional para que a polícia, disse muito bem o comandante Chilanda, a polícia deve comunicar à polícia, para a polícia destacar um grupo de força para intervir e tratar cuidadosamente deste assunto para que o cidadão não se envolva numa ação criminal onde, em cobrança de justiça por mãos próprias, o que não se deve fazer porque é totalmente reprovável, mas infelizmente estamos a ter experiências muito amargas dessas ações, são pessoas que estão a confundir, a tentarem cobrar aquilo que não é responsabilidade deles e estão a acabar cometendo muitos erros. Atenção que quem assim se envolve, ele também depois é acusado de homicídio. Professor Kanga, temos aqui uma situação atípica, esta aqui de uma mulher que sai em busca de crianças que fogem do lar, depois é confundida com uma raptora. Boa tarde, Safeca, boa tarde, audiência. É uma situação muito, muito triste e que envergonha-nos, né? Envergonha-nos enquanto país. Ela não foi confundida, isso é uma retórica, isso é mentira. Ela não foi confundida. Porque uma raptora, o comportamento fala por si. Havia vários mecanismos para poder atuar antes de partir para a violência, tirar a matrícula da viatura, ligar para a Polícia Nacional, para poder oferecer de facto ou não. A senhora explicou-se que não era raptora, explicou a ação, mesmo assim partiram para a violência. Por que não ouviram a senhora? E até um povo inteligente naquela comunidade acompanharia até a senhora, até o espaço. Passaria uma esquadra, né? Ao longo daquela geografia, viam a esquadra mais próxima e pediam para parar, explicavam à polícia. Desconfiamos que a senhora era raptora, queríamos que a polícia então pudesse oferir essa situação. Por isso é que nós nos envolvemos, chegar aqui até a esquadra. E tal como o chefe Quintino disse, a polícia tem mecanismos próprios, né? Uma senhora que está ao serviço do Masfamo, serviço do bem, e para ter uma inspeção completamente reprovável. E a polícia deve fazer tudo para buscar até o último indivíduo que proferiu palavras obscenas à senhora, violências verbais, para que se faça justiça, porque não devemos construir uma sociedade violenta. E nós queremos aproveitar-se da suposta miséria ou miséria para poder despoletar a nossa violência a outra pessoa. Nós estamos a ser intolerantes, não é? Então, devemos usar a inteligência ativa. Né? Podemos proceder de uma outra forma. Ouvir a senhora, ir à esquadra, ligar a polícia. Um povo inteligente age assim, né? Uma pessoa inteligente não age com violência, né? Trabalha com dados, com informações, com comunicação e acompanha, ajudar até para poder acautelar essa situação. É um comportamento reprovável, desencorajamos da sociedade, que ninguém deve partir por essa ação. Sempre dissemos aqui ao ECOS, existem entidades em Angola que têm competência para fazer justiça. Exatamente. A nós, cidadãos, cabe-nos denunciar, acautelar e passar a informação para quem é de direito. A senhora, felizmente, está viva, agradecemos, que o Senhor abençoe. A senhora Solange Almeida, que Deus dê-lhe mais anos de vida e que continue a fazer o seu trabalho, que o Estado incumbiu com essa competência, porque as crianças são bem maiores que esta nação tem e tem muitos direitos consagrados na Constituição, e este trabalho que ela faz é digno de honra. São mulheres desse gênero que a pátria deve se orgulhar e que Angola deve unir-se energia e repudiar energicamente esta ação. Intendente, em situações iguais, o que é que se aconselha aos cidadãos mais perto de uma vítima, como foi o caso da senhora? Se não fosse o jovem de casaco preto aí nas imagens, esta mulher provavelmente tivesse sofrido mais do que já sofreu. Realmente foi uma ação corajosa do jovem de camisola preta. No entanto, ele acordou dentro de si um sentimento de humanidade, porque aquilo é muita falta de sentimento de humanidade.
pegarem uma mulher indefesa, inofensiva, não é? Saber que é uma mulher dói mais. É, realmente. Porque a senhora até não tinha capacidade nenhuma para poder escapar-se daquele lugar. Que eles eram, a maioria, estavam munidos de meios de maior mobilidade que são motorizadas, então tinham tudo para poder reter a senhora e comunicar à Polícia Nacional para que a polícia, na sua intervenção, e cumprir com o seu papel. A segurança pública, ela é participativa, envolvendo também a população. Mas qual é a parte do envolvimento da população na segurança pública? É justamente levar informações pontuais à Polícia Nacional. As denúncias, no entanto, é auxiliar trazendo informação para que a polícia, que tem especialistas variadas especialidades dentro dela, para melhor intervenção. E a polícia, por sua vez, também, isso vai tramitando e depois aqueles indivíduos que são criminosos ou não, são encaminhados ao Ministério Público, para o juiz de garantia, excessivamente para o tribunal em julgamento. Há etapas de envolvência de cada um na segurança pública. A do cidadão é simplesmente reservada no sentido de passar a informação às autoridades policiais para que elas, por sua vez, envolvam-se. É o que seria feito neste lugar, naquele momento que não foi feito na província de Benguela, aí no bairro do Luono, e também o mesmo que aconteceu aqui na província de Luanda, no distrito urbano do Zango, aí no Zango 4, deveriam ter comunicado à Polícia Nacional, porque havia até efetivos da polícia, há uma esquadra aí na entrada do SIAC, poderiam muito bem comunicar à Polícia Nacional e a polícia, claro que teria uma intervenção melhor, evitando aquela ação negativa que custou a vida. E olha só que terceiro subchefe da Polícia Nacional que circulava do serviço para casa, que acabou por perder a vida numa ação imprudente dessas pessoas que acabaram mesmo por apedrejar um cidadão. Até pode ser um criminoso, verdadeiramente alguém que cometeu um crime. Mas nada dá o direito. Mas nada de ser uma intervenção direta de agressão física contra o cidadão. A participação do cidadão, repito aqui, é convidada para levar a informação à Polícia Nacional e, por sua vez, de maneira mais cuidadosa, tratar do assunto para responsabilizar quem cometeu o crime inicialmente, porque caso contrário, depois quem acaba estando envolvido em situação criminosa já é o indivíduo que agrediu. É o caso que está a ocorrer ali. A senhora que eles pensavam que era criminosa, que na verdade não era, estava apenas para uma ação do bem, está ali, ferida por eles, e agora eles estão nessa altura na cela a responderem pelo crime que eles cometeram. Exatamente. Atenção que alguns indivíduos que também estavam envolvidos nessa ação ainda não estão detidos, não estão livres disso, não, senhores, podem ficar... Esta era a pergunta que eu ia fazer a seguir. A caça em relação a estes indivíduos vai continuar? Sim, o DIP na província de Benguela continua a trabalhar no sentido de trazer também a responsabilização outros indivíduos envolvidos naquela ação que maltrataram a senhora, a dona Solange de Almeida, que é da Ação Social da Administração Municipal da Catumbela. Eles também podem ficar preparados que o DIP na província de Benguela vai chegar sim até eles, também vai levar a responsabilização criminal. Exatamente. O Dr. Canga Gomes deixa-nos por um instante, deverá voltar para aqui enquanto o intendente Quintino Ferreira ainda fica aqui conosco. Daqui a pouco. Tá bem. Muito obrigado. Quem esteve envolvido nesta situação devia até poupar a Polícia Nacional do Trabalho. Devia procurar a esquadra mais próxima e entregar-se. Devia ter ao menos vergonha na cara. Um pouco de vergonha nessa hora faz bem. Porque um homem como aquele que vimos nas imagens, aquele homem Regi, as imagens aqui, as imagens da agressão aqui, homens grandes a baterem numa mulher, um absurdo, um completo absurdo. Como é que se percebe que um homem levanta a mão para uma mulher? Um completo absurdo. É só um homem que não aprendeu que mulheres são flores. Pois, estes homens aqui, e aí aparece aqui um homem de camisa castanha, a bater na mulher. Este homem aqui, que também está detido, este pelo menos já está detido. E eu espero que seja dado a cada um deles o melhor tratamento possível. Se não for pedir demais, por favor, que a justiça trate com delicadeza cada um destes indivíduos. E que depois se venha a público dizer que tratamento é que cada um deles teve. Porque nós aqui fora precisamos de aprender que está errado.
ou senão ninguém aprende. Estes indivíduos precisam de aprender naturalmente pelo erro que cometeram, e nós aqui fora precisamos de aprender para nos proibirmos terminantemente de cometer um erro como tal. Entendente? É hora então de falarmos de como foi o nosso final de semana em relação aos crimes cometidos um pouco por toda a extensão territorial. Como é que estivemos? Muito mal em comparação à semana passada? Bem, com muitos criminosos também. E, claro, a nossa ação não poupou a responsabilização aos criminosos. Estamos aqui, a título de exemplo, a olhar para o nosso quadro. Aqui na parte superior temos 250 pedras de diamante que foram apreendidas em posse desse cidadão, que tinha uma ação de compra de diamante ilícita, isto no município do Quango, na província da Lunda Norte. Foi detido o cidadão e também apreendidas as pedras de diamante e outros meios que o mesmo utilizava para o comércio deste mineral. Portanto, balanças e os meios, portanto, ao serviço que tem se realizado na zona leste de Angola, essencialmente nas províncias da Lunda Norte e Lunda Sul, mas infelizmente o senhor aqui não estava licenciado para exercer a compra nem a venda de diamante e está detido por esta razão. 251 pedras, mas em que condições, em que circunstâncias é que este homem foi detido? Ele foi detido pela força do mandado de revista Busca e Apreensão, não é? Porque exercia esta atividade de compra de diamante de forma ilícita, porque ele não está legal para exercer esta atividade. Ele comprava e também vendia. Pela força disso, o DIP teve de intervir, aqui apoiando-se no mandato de detenção emitido pelo Ministério Público, que culminou com a detenção do cidadão em causa e também a apreensão destas pedras de diamante. Aqui abaixo estamos aqui a ver uma imagem de um caminhão cisterna e também um cidadão. Este cidadão, em companhia de mais um outro, estão detidos por desvio de produtos subvencionados, no entanto, pelo Estado. Estamos aqui a falar de combustível. Saíram com este caminhão para ir abastecer o Palácio da Justiça, com 20 mil litros de combustível. Só que chegaram lá no local, apenas pouco mais da metade, eles conseguiram deixar no terreno, que são 10.400 litros, e os 9.600 e retiraram com essa quantidade e pretendiam destinar para contrabando. Infelizmente, a situação não correu-lhes tão bem neste dia, porque houve a intervenção da Polícia Nacional, os investigadores criminais do DIP, afetos à secção municipal de Luanda, tiveram a intervenção também com auxílio da empresa, tanto a empresa que ia abastecer este produto para o Palácio da Justiça. Houve uma coordenação e aperceberam-se que, afinal de contas, a quantidade prevista não chegou ao destino tal como previsto, e então houve a intervenção do DIP e os indivíduos, claro, estão detidos e agora responsabilizados por esta ação. Temos uma próxima imagem, Regi, o que é que vem a seguir? Pois é, olhamos para esse quadro onde espelham-nos imagens de crimes violentos. Vamos começar por essa imagem aqui na parte superior. Esta imagem é da província de Benguela. 2 elementos em posse de uma arma de fogo. Esses indivíduos realizavam ações de roubos de motorizada na via pública com recurso à arma de fogo. Com eles também foram apreendidas estas 4 motorizadas, no entanto que já tinham roubado dias anteriores, e o trabalho da Polícia Nacional culminou com a detenção dos 2 indivíduos, também apreendida esta arma de fogo. Situação semelhante aqui na imagem abaixo, que tem ocorrido na província de Luanda, aqui onde nos encontramos, na capital do país. Esses indivíduos também foram interpelados a bordo de uma motorizada no distrito urbano do Rangel, aí na entrada do banco quem sai da rua Hoje Ainda para o mercado dos congolenses. Foram interpelados pela Polícia Nacional, revistados, e encontrou-se uma arma do tipo pistola, e os mesmos estavam a realizar ronda naquela zona para identificar alguma vítima e realizarem um assalto, o que infelizmente não concluiu-se, porque a Polícia Nacional teve uma intervenção imediata e terminaram detidos. Aqui na província do Bengo, também indivíduos que andaram a tirar a paz na província do Bengo, essencialmente na cidade de Cachito e também no município do Dande. Cachito é mesmo Dande, e também isto no Panguila. No entanto, os indivíduos realizavam ações também de roubos e furtos de motorizada. Olha só esses indivíduos, a apetência que têm para roubo de motorizada, porque eles tiram esses meios, já dissemos aqui neste lugar,
Esses meios são retirados, aproveitam também para realizar ações de roubos e furtos apoiados dessa motorizada. Vimos aquela imagem, instante no princípio do nosso programa, elementos que realizaram o assalto e apoiavam-se de duas motorizadas, no entanto, para tornar impossível o assalto, também essas motorizadas são retiradas, algumas para esse fim e outras, claro, para serem comercializadas. Para este fim, o exemplo está aí, foram apanhados a bordo de uma motorizada. Regi, vamos seguir com umas imagens aqui no vídeo hall da televisão pública de Angola, do programa Ecos e Factos. Vamos passar aqui a imagem. Esta viatura que estamos aqui a ver é uma viatura que foi roubada no interior de uma residência, aqui no município de Talatona, no bairro da Fubu. Os miliantes dirigiram-se para a residência, introduziram-se no interior e levaram esta viatura com outros haveres que retiraram dos proprietários e colocaram em circulação. Uma vez mais, a intervenção da Polícia Nacional no município de Luanda, quando realizavam o patrulhamento, cruzou-se com a viatura, porque já havia informação que a mesma tinha sido roubada. Roubaram por volta das 1h e às 3h a Polícia Nacional teve contato com a viatura circular. Na perseguição, os indivíduos tiveram a ousadia de disparar contra a Polícia Nacional. A perseguição foi muito eficaz, ainda assim, esses indivíduos despistaram, embateram contra um obstáculo fixo, danificando a viatura. Colocaram-se em fuga, mas continuamos a trabalhar porque nós vamos trazê-los aqui e vamos apresentar que os indivíduos foram detidos por aquela ação que eles cometeram de roubo da viatura e dispararam contra a Polícia Nacional. Serão detidos, fica registrado. Aqui, esse indivíduo foi detido no Largo da Maianga por tentativa de furto de uma viatura de marca RAV4 que estava estacionada. O indivíduo introduziu-se no interior desta viatura, mas um outro cidadão que circulava aquelas horas conseguiu notar que havia um elemento estranho no interior de uma viatura, comunicou ao vizinho proprietário, que nem sequer também conseguiu chegar a tempo, mas a intervenção dos vizinhos foi pronta e levaram até a Polícia Nacional. A atitude correta deve ser essa. O criminoso é identificado e sob custódia levado até a Polícia Nacional. No entanto, o elemento está detido e responsabilizado. Este é o tal indivíduo que diziam no município de Cacoaco, no bairro da Conduta, que era um indivíduo impossível de ser detido pela Polícia Nacional, porque ele e os seus comparsas tiravam a paz dos moradores no município de Cacoaco, roubando tudo e a todos nas caladas da noite e no final do dia no município de Cacoaco, e não estava a ser detido. Não era porque por incapacidade da Polícia Nacional, porque nós temos mecanismos investigativos próprios e conseguimos chegar até eles, estão detidos. Situação complicada. Este cartaz é para uma atividade que o professor Júlio Quental, diariamente aqui neste programa, tem falado com relação ao respeito e algumas medidas no Código de Estrada. Esses indivíduos foram detidos que estavam a realizar condução perigosa na zona baixa de Luanda, isso no viaduto do Zamba 2. Eles partem daí de motorizada a fazerem racha até a Nova Marginal. A Polícia Nacional, claro, consciente de que os indivíduos estavam aí a colocar em perigo a vida de todos, inclusive a deles também, movimentamos os investigadores criminais do DIP e foi possível a detenção desses elementos e levados ao tribunal para julgamento sumário. Vamos olhar o outro quadro, Regi, também temos mais outros dados, atividades desenvolvidas pela Direção Nacional de Investigação de Ilícitos Penais. Olhando para... Regi já não tem outras imagens? Tem outras imagens, pois é, mas já não. As atividades são essas. Fantástico. E outras tantas desenvolvidas pelo DIP em todo o território nacional. Trouxemos aqui algumas a título de exemplo. Nós vamos partir hoje com a garantia de estarmos aqui nos próximos serviços e na próxima segunda-feira, caso haja motivo de intervenção antes desse período, cá estaremos. Intendente, a TPA agradece. TPA, somos ordem e pela paz ao serviço da nação. Lucas Safek. Muito obrigado. Estamos juntos. Possível, Lucas Safek. Copandula. A Mindenda Conte. Copandula conta. É. Yeah. Aí está o Intendente Quintino Ferreira, sempre a seu jeito, a deixar aqui as ocorrências ao longo do final de semana. O Ecos e Factos vai agora para um rápido intervalo. No nosso regresso, vai ficar a saber quem é a mulher que burlou a um cidadão de 75 anos uma quantia equivalente a $200 mil norte-americanos. É daqui a pouco. Julinha, vem cá. A tua mãe
deixou essa propaganda aqui, está a dizer que na tua escola está a dar passe de favor para os alunos, é verdade? É verdade, papá. É. O governo Sim. passes para aqueles que mais precisam. Ah, é? Por exemplo, os estudantes. Sim. As viagens são grátis. São grátis? São grátis! Então são grátis é para todos. Vamos lá na tua escola, vamos. Você também merece. No tempo no país, minha filha também tem que ter direito. Vamos, tá? Você vai mapar nos todos lá. Oh, sou general, bom dia. Como está? Estamos bem. Está aqui para tratar o passo Gira Mais? Não, filho, viemos lanchar. Papá. Então se ele sabe que tem tratado, como é que está me perguntar por quê? O que é preciso lá para a menina tratar o passe Gira Mais? Vamos precisar o bilhete da menina. Se não tiver bilhete, a cédula pessoal e uma fotografia tipo passe. Como também vamos precisar o bilhete do nosso general. Isso tudo só para tratar o passe? Tudo aqui já trouxe. Então, se você sabia que trouxe, não falou por que começaram a fazer passar vergonha só. Ô menino. Sim, sou general. A minha filha me disse que esse passe dá para andar de autocarro e as crianças não pagam, é verdade? Sim. Foi atribuído um benefício social aos estudantes, com idades compreendidas dos 6 aos 15 anos, que estudam a primeira até a 9ª classe. Sim. Olha, tens aqui os bilhetes, tá? E agora tens aqui o passe, menina Julinha. Agora a menina Julinha já pode usufruir dos benefícios. Parabéns. Pronto. Então agradece lá o executivo, tá bem? E nós agradecemos pela confiança, Tá seu bem. general. Também já lutei muito pelo país, podem me dar. Agora, já posso ir à escola e voltar para casa sem os pais se preocuparem em dar-me dinheiro. Passe Social Gira Mais, uma iniciativa do Governo de Angola. Folheto, candando, cenoura, saco, 1 kg por apenas 2.199 kwanzas. Cereais Choco Max, 300 gramas por apenas 2.299 kwanzas. Fígado, bovino congelado por apenas 1.999 kwanzas. Com candando, fica tudo melhor. A província do Bié acolhe as segundas jornadas parlamentares do MPLA na 5ª legislatura. Sob o lema MPLA, servir o povo e fazer Angola crescer, os deputados irão analisar MPLA como garante do desenvolvimento, autarquias locais e a organização política e administrativa do Estado. Comprometidos com a nação, os deputados do Partido do Povo vão manter contactos diretos com as populações de todos os municípios e comunas do Bié. MPLA, servir o povo e fazer Angola crescer. O Instituto Angolano das Comunicações, INACOM, criado em 1999 a partir do Decreto Presidencial nº 12/99 de 25 de junho, é um instituto público que tem por atribuições assessorar o Executivo na definição das políticas gerais das comunicações, regular, supervisionar e fiscalizar o mercado das comunicações eletrónicas e serviços postais. Adicionalmente, assegura a gestão e fiscalização do espectro de frequências radioelétricas, das posições orbitais e dos recursos de numeração, assim como aplicar sanções pelas infrações no âmbito das suas atribuições. Desde a sua criação, o INACOM tem reforçado o compromisso de assegurar os serviços de alta qualidade, o fomento da concorrência, salvaguardando os direitos dos consumidores. INACOM, 25 anos no dia a dia dos angolanos. Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Governo de Angola. O melhor entretenimento está no Pacote Mais. No TV Cine Power pode ver mais filmes de ação e animação dobrados em português. Para mais cenas de lutas e artes marciais, o destino é o canal Kicks. E se quiser uma dose extra de emoção e adrenalina, veja o Blast, disponível em alta definição. São mais de 60 canais para toda a família. Carregue já a partir de 1.700 kwanzas. Zap, a minha TV. No aniversário do Descontão, os produtos saem a dobrar. Bolachas Argolas Pingo Doce Chocolate Unidade leve 2 pago 1 só 2.999 kwanzas. Chá Pingo Doce vários sabores leve 2 pago 1 só 1.899 kwanzas. E toalhitas Dodot Mãos Limpas e Coconut Unidade leve 2 pago 1 só 3.999 kwanzas. Descontão. Dá gosto de poupar assim. A cada dia que nasce, Angola acorda e acelera a sua mudança. Cada novo dia é um bom dia para mudar
tudo para melhor. No Banco de Comércio e Indústria, mudamos para melhor o servir. Mudamos para apoiar o seu sucesso e para ajudar a construir uma Angola mais desenvolvida, mais próspera e mais inclusiva. BCI. Mudamos por si. Lugares. O Solar Piscina é um espaço aberto, desenhado para a realização de eventos e atividades com capacidade para acomodar 150 pessoas. Contacte-nos 929-361-049 ou 925-545-578. Ou ainda, bem-vindo@bdmajs.org. Biblioteca Doutora Maria Antônia Jacinto Sebastião. Ainda bem que nós temos a Clínica Santa Cecília. Aqui, cada vida é tratada com muita preocupação e muito amor. Eu sabia que a minha filha estaria em boas mãos. O Ecos e Factos está de volta. É a segunda parte do programa mais social da televisão angolana. Atenção a todos. Está desaparecido desde quinta-feira o jovem William Renato. Desde quinta-feira que este jovem não volta ao convívio familiar. Se alguém tiver qualquer informação relativa a William Renato, deverá ligar para os terminais ou para o terminal telefónico 923 50 33 85. William Renato. Se estiver a ver o Ecos e Factos, a família está preocupada. Volte para casa. A mãe espera por ti. É o que fazemos, prestamos serviço público. Na província do Namibe, o município do Tomboa está a trabalhar de forma intensa no mar. Preocupado com o crescente número de práticas de pesca ilegal, o Tomboa criou um projeto que visa desincentivar as idas em alto mar sem as devidas condições. No total, 8 embarcações foram apreendidas. As somas em multas chegam aos 3 milhões de kwanzas. Acompanhe a reportagem. A apetência pelo lucro fácil tem levado muitos cidadãos ao mar sem, no entanto, respeitarem a lei marítima. Desta vez, 8 embarcações foram apreendidas por se fazerem ao mar sem a devida documentação. E nós tivemos também cerca de 25 denúncias, das quais conseguimos responder prontamente a 21 denúncias e das mesmas, 10 denúncias comprovaram-se como atividades ilegais na pesca e resultaram num total de 8 toneladas e mais de 3 milhões em multas aplicadas. Questionado pela nossa reportagem sobre o exercício da pesca de forma ilegal, as justificações apresentadas pelos pescadores não convencem as autoridades, por isso vão pagar multas pesadas por infração cometida. Fruto da campanha de fiscalização, perto de 4 toneladas de pescado foram apreendidas e estão a ser entregues às instituições sociais e hospitalares. Conseguimos arrecadar aos cofres da administração municipal um valor estimado quase 4 milhões de kwanzas. Só estamos a começar e entendemos que com o repto que foi lançado pela administração municipal no sentido de estimularmos o espírito de denúncia, naturalmente que nos próximos dias teremos mais apreensões, teremos mais arrecadação de receita e, acima de
de tudo, conseguirmos disciplinar a utilização de artes para o nosso mar. Entretanto, para reduzir a pesca ilegal, as autoridades do município do Tomboa implementaram um projeto denominado Procop, que visa atribuir estímulos aos cidadãos que denunciam as práticas ilícitas. As autoridades exortam todos que se fazem ao mar a respeitarem as medidas marítimas para evitar mortes por naufrágios.